Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 1. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao tema de conservação do momento linear, colisões e sistema de massa variáveis. Como de sempre, quando a gente tem uma aula de exercícios, a gente está capitulando então essas aulas, dividindo então aí os tempos que está sendo mostrados aí para vocês na tela, relacionados aos respectivos exercícios que serão aqui resolvidos. Assim, então, vai facilitar vocês aí na hora de estudar, né? Se tiver alguma dúvida em algum exercício em particular, voltar ali nesse exercício para você revê-lo. Então, sem muita demora, vamos lá para a resolução dos nossos exercícios. Questão número 1. Uma garota de 40 quilos, treinando sobre um skate de 3 quilos, segura dois pesos de 5 quilos. A partir do repouso, ela lança os pesos horizontalmente, um depois do outro. Após o lançamento, a velocidade de cada peso é de 7 metros por segundo, relativamente a ela e ao skate. Admita que o skate se movimenta sem atrito. Letra A. Com que velocidade a garota é impulsionada no sentido oposto após o lançamento do primeiro peso? E letra B. E após o segundo peso. Então, nesse tipo de problema aqui, a gente pode utilizar ali o princípio da conservação do momento linear para fazer a resolução. Tá? Então, nesse caso, a gente vai dividir ela em duas situações, quando ela lança o primeiro peso, né, que é na letra A. Então, nesse caso, eu vou escrever a conservação do momento linear para o primeiro lançamento de peso, ou seja, o momento inicial, eu estou chamando aqui de P1, relativo ao primeiro peso lançado, I de inicial, e P final, né? Também P1 final aqui relativo ao lançamento do primeiro peso, só que ao final processo de ter lançado o mesmo. Inicialmente, então, o momento que a gente vai ter vai compreender então a massa da garota, a massa do skate, mais a massa dos dois pesos que ela está segurando. Portanto, eu vou ter aqui emão, que vai ser então a massa da garota mais a massa do skate, pois o mesmo aqui ele não se altera durante todo o processo que vai ser desenvolvido aqui nesse problema. Tá? E no primeiro momento ela estava segurando os dois pesos, então vou somar aqui duas vezes eminho, onde esse eminho aqui é a massa respectiva do peso que foi fornecido para o problema, vezes a velocidade da garota no início do sistema. Tá? Após, então, o momento final, eu vou ter a massa da garota mais o skate em mão, mais a massa de um único peso, que ela ainda ficou segurando nesse processo, vezes a velocidade da garota, ou seja, assim que ela lança o primeiro peso, ela vai ter uma velocidade contrária, né, ao lançamento do peso, mais o momento relativo do peso ao qual ela lançou. Então vai ser a massa dele, vezes a velocidade V1. V1, então, aqui é a velocidade do primeiro peso. No início, então, aqui como a garota estava parada, a velocidade dela, então, inicial era igual a zero. Então fica aqui o princípio da conservação do momento linear aqui para esse sistema vai ficar emão mais eminho vezes a velocidade da garota mais eminho vezes V1, que é a velocidade do peso, igual a zero. Tá? Eu não tenho muito o que fazer nessa equação, vou chamar ela então de equação número 1, para depois então a gente resolver esse problema, uma vez que V1 aqui é a velocidade desenvolvida pelo peso, enquanto o problema deu para a gente a velocidade relativa do peso. Preciso encontrar então qual que é essa velocidade aí do peso em si. Tá? Então a velocidade V1, né, em relação ao peso, ela vai ser então, como eu tenho um corpo se movimentando para a direita, um outro para a esquerda, do ponto de vista então do momento para quem está vendo do lado de fora, obviamente eu vou ter que somar essas duas velocidades. Portanto, V1, que é a velocidade do peso para quem está vendo do ponto de vista de fora, vai ser o quê? Vai ser a velocidade do peso relativa à garota, VP1, mais VG1, que é a velocidade da garota. Então, essa velocidade VP1 é a velocidade que foi fornecida para a massa, né, quando ela é lançada ali em relação à garota. Tá? Nesse caso, então,
eu vou pegar então substituir esta soma aqui de velocidades na minha equação número 1. Então eu vou aplicar aqui a minha equação número 2 na equação número 1. Ela fica então emão mais eminho, VG1 mais M. Então, em lugar de V1, eu vou colocar VP1, que é a velocidade do peso, mais VG1, que é a velocidade da garota. Nessa equação, então, aqui é só fazer as distributivas. Então, multiplicar M por VG1, Eminho por VG1, Eminho por VP1 e Eminho por VG1. E a gente chega nesta relação que temos aqui. Agora, como o problema pediu para nós determinarmos a velocidade da garota nesse primeiro instante, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a velocidade da garota. Então, eu tenho aqui a velocidade da garota no primeiro, mais a velocidade aqui dela. Eu posso colocar ela em evidência, VG1 emão mais 2 vezes eminho, tá? E aí, então, eu vou ter aqui do outro lado, o que sobrou para a gente, menos VP1 eminho. Nesse caso, então, agora, a gente pode ali isolar VG1, passar essa massa dividindo para o lado de lá. Então, VG1 vai ficar igual a menos VP1M dividido por um emão mais eminho. Nesse caso, VP1 e M, né, foi fornecido, né, então a massa era de 5 kg, a massa do peso, a velocidade com que esse peso foi lançado em relação à garota, que era de menos 7 metros por segundo, né, menos porque ele está na direção oposta da garota, né, por isso então ele vai ser negativo. E aí eu tenho então a massa da garota mais a massa do skate, ou seja, 40 kg mais 3 kg do skate, que dá 43, mais 2 vezes a massa do peso, ou seja, 2 vezes 5, que dá 10. E aí então é esses os valores que a gente calcula aqui. E já a gente vai chegar então à velocidade da garota igual a 0,66 metros por segundo. Então eu consigo aí determinar o primeiro instante a velocidade final da garota. Para a segunda situação, ela lança agora de novo um outro peso, né? E a gente vai partir também do princípio da conservação do momento linear. Nesse caso, então, eu vou ter o momento P1, que é a situação anterior que a gente acabou de calcular, mais um momento P2, que é depois que ela lançar o segundo peso. Então, P1, né, que é a situação agora que ela teve no final do caso anterior, ele vai ser o quê? Vai ser a massa da garota mais o skate, mais a massa do peso que ela sobrou na mão dela, vezes a velocidade da garota, que foi calculada agora de pouco, VG1. E depois, então, no final, eu vou ter a massa da garota somente, massa da garota mais o skate, né? A velocidade da garota 2, né? Ou seja, a velocidade final quando ela lançar o segundo peso, né? Por isso VG2, mais a massa desse peso vezes a velocidade, né, 2 que esse peso foi lançado. De novo, eu preciso saber quanto que vale esse V2 aqui. O raciocínio é o mesmo que a gente tinha anteriormente, né? V2 é do ponto de vista de quem está de fora do skate ali. Portanto, quem está vendo de fora, a hora que você lança o seu peso, né? A sensação que eu tenho é que a velocidade dele vai ser a velocidade do peso mais a velocidade da garota. Então, a velocidade do peso, então, nesse caso, V2 vai ser VP2 mais VG2, que é a velocidade que a garota vai adquirir assim que ela lançar o segundo peso. Aí, então, eu vou pegar a equação número 4, substituir na minha expressão 3 e vou isolar a velocidade da garota agora no final desse segundo processo. Então fica a massa da garota vezes VG2 mais eminho, VP2 mais VG2, que é igual a massa da garota mais o skate mais a massa do peso que ela estava segurando anteriormente, vezes a velocidade que ela tinha no skate naquele momento que ela foi lançar o segundo peso. Dessa forma, então, aqui trabalhando um pouquinho mais, eu vou fazer a distributiva aqui, MVP2 e MVG2. Eu vou ter esta relação aqui. Tudo que eu tiver em função de VG2, eu vou somar. Então, eu tenho esse termo e tenho esse termo. Eu posso colocar VG2 em evidência. VG2 vai ficar emão mais eminho. Vou passar
O que sobrou aqui, MVP2 para o lado direito. Então fica Emão mais Eminho VG1 menos MVP2. Nesse caso agora é só isolar VG2. Vou passar então as massas dividindo para o lado de lá. Então, uma vez que eu passo dividindo, eu vou cancelar esse termo com esse termo aqui, portanto fica VG1. E eu vou ter então esse termo dividindo esse outro termo aqui da minha expressão, MVP2 dividido por Emão mais Eminho. Agora então eu tenho todas as variáveis aí. VG1 foi calculado ali na letra A, né? VP2 e Emão e Eminho é fornecido no problema. Então eu vou ter aqui 0,66 menos 5, que multiplica menos 7, de novo, a velocidade é negativa porque ela é contrária ao movimento da garota, né? E eu tenho aqui a massa da garota mais o skate, mais a massa do peso que foi lançado. Fazendo esses cálculos, a gente chega então a uma velocidade de 1,38 metros por segundo. Como pode observar aqui, essa velocidade não é o dobro da velocidade na primeira situação. Portanto, para cada caso como esse, mesmo que as massas sejam idênticas, eu preciso sempre aplicar o princípio da conservação do momento linear para calcular a velocidade em si. Questão número 2. Uma bola de aço de 0,515 kg está amarrada a um fio de 68,7 cm e é solta quando está na horizontal, figura abaixo. No fim do arco de 90 graus, descrito pela bola, atinge um bloco de aço de 2,63 kg que está em repouso numa superfície sem atrito. A colisão é elástica. Determine, letra A velocidade da bola e B, a velocidade do bloco, ambas imediatamente após o choque. Letra C, supõe agora que na colisão metade da energia cinética mecânica seja convertida em energia interna e energia sonora. Determine as velocidades finais. Então o sistema que nós temos aqui é um sistema como esse daqui. Ou seja, eu tenho aqui a minha esferinha presa aqui no fio, forma basicamente um pêndulo, portanto a altura que essa bolinha vai ter aqui vai ser a altura do comprimento do fio desse pêndulo, né? E aqui a nossa caixa aqui de 2,63 kg que vai ser colidida então por essa pequena esfera e obviamente vai entrar em movimento. Para a gente começar a resolver então esse problema, a gente precisa entender algumas coisas. Por isso, então, a gente vai considerar o seguinte esquema aqui para facilitar identificar situação por situação o que está acontecendo aí no meu problema. Então, eu vou ter aqui o ponto A, onde eu tenho a minha massa M1, que é a massa da minha esfera, que está aí a uma altura do comprimento do fio aqui desse pêndulo. Eu vou ter, então, uma situação no ponto B aqui, que é quando justamente essa minha esfera M1 está colidindo na minha massa M2, né, e ela chega aqui com uma velocidade, então, V1B. Então, toda vez que eu me estiver referindo ao índice 1, vai estar referindo à esfera, e o segundo índice seguido do número, né, nesse caso B, vai referir, então, ao ponto que eu estou fazendo essa análise, nesse caso aqui, o ponto B. Quando ela colide, então, obviamente, parte desse momento é transferido aqui para a massa M2, e ela vai então adquirir aqui uma velocidade V2C. Então esse daqui é o terceiro ponto que eu tenho, é o ponto então imediatamente após a colisão, onde cada uma das massas aqui vai ter um movimento em direções opostas. Então nesse caso aqui o meu bloco ele vai vir para a direita, e após a colisão então a minha esferinha ela vai voltar aqui para a esquerda, e ela volta então com uma velocidade V1C, que é então a velocidade no ponto C aqui desse sistema. Entendido isso, então a gente vai começar a determinar então ali os parâmetros que eu preciso para calcular a conservação do momento linear. Nesse caso aqui, eu preciso saber velocidade, né, e as massas. O valor das massas foi dado, no entanto a velocidade da esfera M1 não foi fornecida no problema. Então eu preciso calcular ela antes. Para calcular essa velocidade antes, eu vou utilizar então o princípio da conservação da energia mecânica, e aí então
aplicando isso, uma vez que eu sei que nesse ponto A aqui eu tenho só energia potencial e no ponto B eu tenho só energia cinética, e assim então eu posso isolar a velocidade a partir da energia cinética. Então vai ficar da seguinte maneira: o movimento no ponto A para o ponto B, a energia mecânica é conservada. Então a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. No ponto A eu tenho energia cinética de A mais energia potencial, e no ponto B energia cinética de B mais energia potencial. No entanto, no ponto A eu não tenho energia cinética, que ela vale zero, eu só vou ter energia potencial gravitacional, ou seja, vai ser mgh, aonde esse h vai ser justamente a altura máxima que ele pode atingir, que está relacionado ao comprimento do fio desse pêndulo. E na letra B, eu vou ter então que toda a minha energia potencial ali foi convertida em energia cinética, portanto a energia potencial é nula, eu vou ter somente energia cinética em B. Portanto, ele fica mgl multiplicado por meio de m1 v1b quadrado, aonde o que eu quero determinar é justamente v1b quadrado. Eu posso cancelar as massas aqui dos dois lados, que elas são idênticas, né? Fica então que v1b é igual a raiz quadrada de 2gl, o que vai ser igual então a 2 vezes 9,8 vezes o comprimento do fio, 0,687. Tiro a raiz quadrada, V1b então vale 3,67 metros por segundo. Então essa é a velocidade com que a minha massa M1 ela vai estar atingindo aí o meu bloco M2. Seguindo então isso, uma vez agora que eu sei as velocidades iniciais e as massas, eu posso calcular então a velocidade final desse processo ali. Então durante o choque o momento linear é conservado, assim no ponto B e no ponto C, o momento linear deve ser o mesmo. Tá? Então no ponto, eu vou ter o momento inicial vai ser o ponto B e o momento final vai ser o meu ponto C. No ponto B eu tenho somente o momento relativo à minha esfera, uma vez que o meu bloquinho ele estava parado, então a velocidade dele é zero, então o momento linear dele no início é igual a zero, portanto eu vou ter somente m1 v1b como momento inicial no ponto B. No ponto C, imediatamente após a colisão, tá? Eu vou ter o momento ainda da minha esfera e o momento do meu bloco. Então eu vou ter aqui m1 v1c, então a velocidade do bloco após a colisão, a velocidade da esfera após a colisão, mais m2 v2c, onde v2c é a velocidade do bloco, então após a colisão. E aí então eu tenho essa minha equação número 1 aqui, que expressa a conservação do meu momento linear. Bem, eu preciso então relacionar aqui e encontrar quanto que vai valer a velocidade v2c aqui para esse sistema. Então, nesse caso, a velocidade v2c ela vai ser a soma das velocidades v1b mais v1c. Por que a soma? Bem, após a colisão, então, eu vou ter que o meu bloco vai se deslocar para a direita, né, e, consequentemente, a minha esferinha vai se deslocar para a esquerda. Tá? Como eu tenho essa velocidade aí do ponto de vista de quem está observando do lado de fora, então, do lado de fora, quando eu for calcular então essa velocidade, eu vou ter a soma dessas duas velocidades aí em dois momentos distintos. Então, para esse caso, né, para uma referência inercial aqui, eu vou ter que V2C vai ser igual a V1B mais V1C. Essa equação número 2, então, exprime para a gente aqui quanto que vale a velocidade do bloco após a colisão. Que esse daqui seria mais ou menos o análogo que a gente fez no problema anterior lá para quando a garota lançava o peso ali, né, e ainda estava no skate. É a mesma situação. Bem, nesse caso, então, agora vamos substituir a equação número 2 na minha equação número 1, e ela vai ficar como M1V1B é igual a M1V1C mais M2V1B mais V1C. Eu vou aplicar aqui a distributiva nesse termo. Eu chego então nesta minha relação aqui. E agora eu vou identificar tudo que tiver dependência de V1B, eu vou deixar para um lado. E tudo que tiver dependência de V1C, eu deixo para o outro. Então eu tenho esse termo aqui, M2V1B e M1V1B.
Eu vou passar então ele para o lado esquerdo, vou colocar em evidência V1B, então V1B é M1 menos M2. A mesma coisa, V1C aqui e V1C aqui. Eu vou somar eles, vou colocar V1C em evidência, vai ficar M1 mais M2. Como eu quero justamente aí determinar quanto que vale V1C, eu vou passar então a soma aqui dessas massas dividindo o lado direito, o lado esquerdo. Fica então que V1C é igual a V1B, M1 menos M2 dividido por M1 mais M2. E aí então eu tenho todos os parâmetros. V1B eu calculei através da conservação da energia mecânica, as massas foi fornecida no problema, basta a gente substituir aqui os valores, 3,67, 0,515 menos 2,63, dividido por 0,515 mais 2,63, que vai dar então a velocidade V1C, ou seja, a velocidade da minha esfera, igual a menos 2,47 metros por segundo. E realmente parece fazer sentido, né? Ter uma velocidade aqui negativa, uma vez, de acordo com o que foi adotado aqui no nosso referencial, tá? Eu tenho aqui que V1B após a colisão, considerando o x aqui indo para a direita, né? Então, após a colisão, V1C, então, ele volta no sentido contrário aqui, o crescente do x. Portanto, a velocidade V1C ela deve realmente ser negativa, como foi encontrado aqui nesta relação. Bem, o problema pede também para calcular a velocidade do bloco após a colisão. Nesse caso, a letra B, para encontrar a velocidade do bloco, eu posso recorrer então a alguma outra equação anterior. Eu vou recorrer aqui à equação número 2, que é mais simples, onde eu tinha aqui V2C igual a V1B mais V1C, ou seja, é só substituir os valores calculados. V1B calculei pela conservação da energia mecânica, V1C eu calculei pela conservação do momento linear. Faço então essa diferença, eu chego que V2C é igual a 1,20 metros por segundo. Tá? Portanto, foi calculado aí a velocidade do meu bloquinho. Tá? Como era de se esperar, a velocidade do bloco, né, como ele tem uma massa maior, ele teria que ter uma velocidade menor, justamente por conta da inércia, do que a velocidade que eu tenho da minha esfera. Tá? Então, em módulo, a gente está observando que o módulo da velocidade do meu bloco ele é menor do que a velocidade da minha esfera. Tudo bem? Então, parece estar tudo condizente até agora, a análise para esse problema. Na letra C, ele pede para calcular as mesmas variáveis, só que agora considerando que ele teve uma perda da energia cinética, metade da energia cinética. Então, pela perda da metade dessa energia cinética em função do calor e energia sonora, eu vou ter então que a energia cinética C', estou chamando de linha aqui, porque agora é a condição que eu tenho metade da energia cinética, para não confundir com o caso anterior, ele vai ser igual a metade da energia cinética que eu tinha no ponto B, no caso da letra A e B. Nesse caso, então, vai ficar o seguinte: a energia cinética no ponto C é meio de M1V1C' ao quadrado mais meio de M2V2C' ao quadrado, que é igual a meio da metade da energia cinética, né, de M1V1B ao quadrado mais meio de M2V2B ao quadrado. Isso daqui, então, era a energia cinética que a gente tinha ali, né, nas letras A e B. Começando então a resolver aqui, eu vou tentar eliminar todos esses meios aqui, por isso então eu vou multiplicar toda a minha expressão por 2, fica então M1V1C' ao quadrado mais M2V2C' ao quadrado, que é igual a meio de M1V1B ao quadrado mais meio de M2V2B ao quadrado, aonde esse termo V2B aqui, tá, ele vai ser zero, porque nessa situação a gente tinha lá que o nosso bloquinho ele estava parado, portanto a velocidade dele era nula, então esse termo aqui ele se cancela. Tá? A expressão então fica um pouco mais simples desse ponto de vista. Vou chamar isso daqui de equação número 1, e agora então a gente vai aplicar o princípio da conservação do momento linear, de novo considerando o ponto B como sendo inicial e o ponto C como sendo final.
Nesse caso, esse C aqui vai ser o C', porque eu perdi metade da energia cinética. Portanto, eu tenho PB igual a PC'. PB é igual ao que a gente tinha no caso anterior, a massa M1 vezes V1B, mais a massa M2V2B, onde V2B é a massa do bloco, como a gente já falou, ele está parado, portanto a velocidade dele é igual a zero. E na situação aqui C', né, eu vou ter M1 V1C', ou seja, a velocidade agora da minha esfera, assim que ela perder metade da sua energia cinética, mais M2 V2C', que é a velocidade do bloco, perdido metade também da sua energia cinética. Nesse caso, então, agora eu vou trabalhar um pouquinho essa minha equação, eu vou passar tudo que depender de V1 para o lado direito, tá? Então vai ficar M2 V2C' igual a M1 V1B menos M1 V1C', tá? Então tudo aqui dependente da velocidade e da massa do primeiro corpo. E agora então eu vou passar dividindo M2, então vai ficar VC2' igual a M1 V1B menos V1C' dividido por M2. Então dessa forma eu cheguei aqui a uma expressão que calcula para a gente a velocidade final do bloco na situação C', né? Ou seja, quando ele perder metade da energia cinética. Nesse caso, então, como eu não conheço essas velocidades aqui ainda, tá? Eu não consigo resolver. Eu preciso, então, fazer o quê? Substituir essa velocidade aqui na minha equação lá da energia cinética. Então, eu vou pegar a equação número 2, substituir ela na minha equação número 1, e aí, então, ela vai ficar da seguinte forma. M1 V1C' ao quadrado mais M2, tudo que depender de V2C', eu substituo porque a gente encontrou anteriormente, M1 V1B menos V1C' dividido por M2, tudo isso daqui ao quadrado, porque a energia cinética tem a velocidade ao quadrado. Do lado direito continua a mesma coisa, meio de M1 V1B ao quadrado. Bem, para começar a resolver então esse sistema aqui, eu posso elevar esse M2 ao quadrado, depois eu cancelo esses dois M2 que eu tenho aqui, e aqui eu multiplico esse M1 aqui para dentro aqui do parênteses e desenvolvo esse quadrado perfeito que eu tenho aqui no meu colchetes. Então vai ficar o primeiro termo igual ainda, sem nenhuma diferença. Aí eu tenho o segundo termo aqui da minha expressão, ele vai ser o quê? Um quadrado perfeito, então quadrado do primeiro, M1 quadrado V1B ao quadrado, dividido por M2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2M1 V1B V1C', dividido por M2, mais quadrado do segundo, quadrado desse daqui, então M1 quadrado VC1 linha ao quadrado dividido por M2, e depois do igual aqui ainda continua a mesma coisa. A expressão aqui ela está um pouquinho complicada, né? Ela está ficando aqui com M2 no denominador. Para facilitar aqui a resolução desse problema, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar tudo por M2 e também vou dividir tudo por M1, porque aí eu consigo eliminar esses M1s que eu tenho aqui, tá? E consigo também eliminar M2 que eu tenho aqui no meu denominador. Ficando então a seguinte expressão, M2 V1C' ao quadrado, mais M1 V1B ao quadrado, menos 2M1 V1B V1C', mais M1 V1C' ao quadrado, que é igual a meio de M2 V1B ao quadrado. Continuando aqui, tudo que tiver, então, dependência de VC1' ao quadrado, eu vou juntar. Então, eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui, eu posso colocar V1C' ao quadrado, então vai ficar M1 mais M2 V1C' ao quadrado. Eu tenho esse termo aqui, menos 2M1 V1B V1C', e aí então eu tenho do lado esquerdo da minha equação, e a variável que acabou sobrando aqui, que era menos M1 V1B, né, ao quadrado, eu também posso colocar em evidência. Então vai ficar M1 menos M2 sobre 2 V1B
ao quadrado, que é igual a zero. O que eu tenho aqui é justamente uma equação do segundo grau. Veja só, V1C' seria o nosso x, tá? Portanto, eu tenho aqui x², x, e aqui o termo independente da nossa equação do segundo grau. Para a gente, então, encontrar o valor dessa velocidade V1C', eu vou resolver essa equação do segundo grau utilizando Bhaskara. Então, eu tenho aqui V1C', vai ser, então, o termo B, né? Menos B, menos com menos vai ser mais. Então, 2m1v1b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então, esse termo aqui, que é o b ao quadrado, menos 4a, m1, m2 é o termo a, vezes c. O termo c é o termo independente, que é esse termo aqui, que a gente adiciona também aqui dentro da nossa raiz. Tudo isso dividido por 2a. Então, dividido por 2m1, m2, que é esse parâmetro aqui, multiplicando o x². Bem, agora para a gente resolver essa expressão aqui, né, a gente pode facilitar um pouquinho a resolução aqui, eliminando alguns termos. Eu tenho v1b² aqui, eu tenho v1b² aqui. Eu posso colocar em evidência e tirar ele fora da raiz. Ele vai ficar v1b. Eu vou fazer o quadrado desse termo aqui, 4m1. Multiplicar aqui 4m1, 4m2, 4m1, 4m2, e também vou multiplicar, e continuar multiplicando por esse termo que está entre parênteses aqui, m1 menos m2 sobre m2, dividido por 2m1 mais m2 aqui. Eu posso ainda, né, multiplicar um termo pelo outro aqui, né, entre esses dois termos em parênteses, e aí então fazer a soma de todos esses termos dentro da minha raiz. Tá? Então eu apliquei aqui a minha distributiva, eu cheguei nesses termos aqui, m1² menos 2m2 ao quadrado mais 2m1 m2, e agora então eu posso fazer a soma de cada um desses termos. Eu tenho m1 aqui, tá? E aí então eu posso ainda somar com esses outros termos aqui, né? Então esse mais esse vai dar zero. Sobra, então, menos 2m2 mais 2m1, m2. Eu posso, então, colocar ele também em evidência aqui no meu sistema. E ele vai ficar, então, 2m2, que multiplica m2 menos m1. Então, é o máximo que eu consegui simplificar aqui a minha equação de Bhaskara para começar a resolver. E nesse caso, então, eu tenho todos os parâmetros. V1b a gente calculou lá na letra A. Tá? Então eu sei quanto que vale ele ali. As massas foi tudo fornecido no problema. Então basta a gente substituir aqui os valores. Eu substituo todos os valores aqui na minha expressão. Faço os cálculos, né? Considerando aqui mais e menos, eu vou ter então duas raízes possíveis. Então VC1', ele vai ser menos 1,35 metros por segundo ou mais 2,55 metros por segundo. Então, para a gente saber aí qual dessas raízes aí vai ser válida, eu preciso então fazer uma análise física para escolher qual o valor que vai realmente funcionar. Bem, como V1C' é a velocidade então da esfera depois que ela colidiu, e a gente viu lá pela figura, a esfera após a colisão no ponto C, a esfera volta para a esquerda, né? Portanto, a velocidade dela vai ser negativa com base ao referencial que a gente adotou. Sendo assim, então, né, a bola se deslocando para trás, a velocidade dela é negativa, portanto, a raiz válida para V1C' é igual a menos 1,35 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já consegui calcular a velocidade da minha esfera com a perda de metade da energia cinética. E como a gente pode observar aqui, né, ela teve aí uma redução do valor da sua velocidade. Agora, resta calcular a velocidade do bloco, que é justamente calcular V2C'. Nesse caso, então, eu vou voltar substituindo V1C' que a gente acabou de calcular na equação número 2, que é a equação que a gente tinha lá para conservação do momento linear. Vou substituir, então, os valores da massa m1
a velocidade V1, a massa M1 vezes a velocidade V1', dividido, obviamente, aqui pela massa do meu bloco, o que vai dar então uma velocidade aqui de 0,98 metros por segundo. E com isso, então, a gente conseguiu aí calcular as duas velocidades solicitadas na letra C. Terceiro problema. Uma bala de massa igual a 2 gramas penetra com velocidade v num pêndulo balístico constituído por uma caixa de areia de massa e-mão igual a 2 kg. O centro de massa da caixa se eleva até uma altura h igual a 2 cm. Calcule, letra A, o módulo da velocidade da caixa imediatamente após a penetração da bala. E B, a velocidade antes do choque. Então o sistema que a gente tem é esse sistema aqui. Eu tenho aqui então a minha bala, que eu estou chamando de MB aqui, com a velocidade que ela tinha aqui nesse primeiro instante. Ela vai então atingir aqui o meu bloquinho, que eu estou chamando aqui de M e-mão, tá? E aí então, após a colisão, os dois vão se movimentar e aqui o pêndulo então se altera, subindo a uma altura y igual a h, como foi dado aqui, né? H igual a 10 centímetros para esse problema. E nesse caso, então, agora, né, para a gente resolver ele aqui, né, eu preciso, então, antes de mais nada, levar em consideração o que está acontecendo aqui nesse sistema. Eu tenho aqui nessa situação que desse ponto para esse ponto eu tenho um princípio da conservação da energia mecânica e o movimento que eu tenho aqui, né, de subida desse meu bloquinho foi ocasionado então também pela conservação do momento linear do meu projétil atingindo o meu bloco. Então, para começar a resolver esse problema, a primeira coisa que eu preciso fazer é aplicar a conservação da energia mecânica e encontrar a velocidade V2. A velocidade V2 vai ser a velocidade final que eu teria ali para o meu projétil assim que ele está atingindo o nosso bloco. Então, o que eu vou ter? A energia potencial, quando ele está lá em cima, vai ter que ser igual à energia cinética quando ele está lá embaixo, sendo atingido pelo meu projétil. A energia potencial vai ser descrita pela massa da bala, mais a massa, né, do meu bloco, vezes G, vezes H, que é a altura que o pêndulo atingiu. Que é igual, então, à energia cinética quando o pêndulo está na parte mais baixa. Meio da massa da bala, mais a massa do meu bloco, vezes a velocidade 2 ao quadrado. Lembrando, velocidade 2 é a velocidade final, né, do momento linear do meu projétil assim que ele está atingindo ali o meu bloco. Nesse caso, então, V2, né, eu posso cancelar as massas aqui, né, V2 vai ficar raiz quadrada de 2GH, vou substituir aqui os valores, 2 vezes 9,8 vezes a altura de 10 centímetros, e vai dar, então, V2 igual a 1,4 metros por segundo. Então, com isso, a gente conseguiu aqui determinar qual que é a velocidade com que o projétil está atingindo o nosso bloco. Uma vez que eu sei qual que é essa velocidade, eu vou então agora aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento linear. No primeiro momento eu tenho somente, né, no momento inicial eu tenho somente a minha bala se movimentando. Então eu vou ter a massa da bala vezes a velocidade da bala. Uma vez que o meu bloco, né, minha caixa de areia ali, ela está parada, a velocidade dela é zero, então o momento dela também é zero. Após a colisão, ou seja, assim que a minha bala penetra ali na minha caixa de areia, eu vou ter a massa da bala mais a massa da minha caixa de areia, uma vez que é uma colisão do tipo elástica, né, ou seja, os dois corpos ficam juntos, vezes a velocidade final, né, nesse caso aqui é o V2, que a gente calculou ele pela conservação da energia mecânica lá na letra A. Sendo assim, vou isolar então V1, que é a velocidade inicial, vai ficar MB mais MM dividido por MB vezes V2. Eu tenho então a massa e eu conheço a velocidade que foi calculada na letra A. Substituo os parâmetros, vai ficar então 0,02 mais 2 kg dividido por 0,02 kg vezes 1,4 metros por segundo,
o que vai dar uma velocidade V1 igual a 1401,4 metros por segundo. Essa então seria a velocidade que eu tenho ali do meu sistema. Tudo bem? Quarta questão. Um carro compacto com massa de 1.000 kg está se deslocando do sul para o norte em linha reta a uma velocidade de 15 metros por segundo, quando colide contra um caminhão de massa de 2.000 kg, que se desloca de oeste para leste a 10 metros por segundo. Os veículos se engavetam e passam a se deslocar após a colisão como um único corpo. Qual a velocidade dos corpos após a colisão? Então, segundo a descrição aqui do problema, esse tipo de colisão aqui é uma colisão então perfeitamente inelástica, uma vez que os carros então se deslocam juntos, né? Ou seja, eles se engavetam aí e passam a ser tratados como sendo um único corpo. A partir daí, então, eu faço análise desse movimento considerando o centro de massa desses dois corpos. Nesse caso, então, eu preciso fazer um diagrama aqui para entender como que foi esse processo de colisão. Então eu tenho aqui M1, que eu vou chamar como sendo a massa do meu carro, em vermelho, e em verde aqui M2 eu tenho a massa do meu caminhão. M1 vinha do sul para o norte e M2 de oeste para leste, quando eles se cruzam aqui, né, quando eles acabam batendo aqui no cruzamento. Após então essa colisão, eu vou ter uma velocidade final aqui. Essa velocidade final aqui ela vai ocorrer ao longo de um plano, portanto, V final ela vai ter duas componentes e ela vai formar um ângulo θ com relação aqui à minha horizontal. Tá? Então, eu vou chamar de oeste e leste um eixo X e de sul, norte, o meu eixo Y. Eu tenho então ali que aplicar a conservação do momento linear para esse tipo de colisão. Então, nesse caso, eu tenho que M1, V1, né, que é a massa do carro, M2, V2, que é o momento do caminhão, é igual ao momento final. Como eles estão juntos, então vai ser M1 mais M2 vezes uma velocidade final. Essa expressão aqui é uma equação, então, vetorial. Tá? Como eu tenho um movimento ocorrendo aqui ao longo do plano, né, a velocidade final vai ter componente em X, também uma componente aqui em Y, eu posso, então, separar a minha velocidade em função das suas componentes e estudar também os momentos, né, lineares em função das suas componentes. Então, nesse caso, então, escreva as componentes x e y. Para x eu vou ter o quê? Em x eu vou ter M1 V1 mais M2 V2. Só que o momento do carro, né, que é M1, ao longo do eixo x, ele vai ser zero, porque o carro não tem velocidade ao longo do eixo x, ele só tem velocidade ao longo de y, portanto V1 para o carro é igual a zero. No final, eu vou ter então M1 mais M2, eu vou ter então o módulo da minha velocidade vezes cosseno de θ, porque eu vou decompor aqui justamente a minha Vx, né? Vai ser Vf vezes cosseno de θ. Eu tenho então aqui a expressão número 1 para o momento, né? A conservação do momento linear ao longo do eixo x. Vou fazer a mesma coisa agora para y. Eu vou ter aqui o momento do carro mais o momento do caminhão, sendo que o momento do caminhão vai ser zero em y, porque V2 para o caminhão ali só tem ao longo do eixo x, ele não tem para o eixo y, portanto ele é zero. O momento final vai ser a soma da massa dos dois veículos vezes Vy, que nesse caso vai ser V final vezes seno de θ, e aí então vai ficar M1V1 é M1 mais M2, V final vezes seno de θ, que é a minha equação número 2. Quando eu analiso aqui, eu tenho duas equações, duas incógnitas, eu preciso então, de alguma forma, tentar eliminar as variáveis envolvidas nesse sistema. Para isso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a equação número 2 pela equação número 1, e nesse caso, então, eu vou ficar o seguinte, dividindo membro a membro, né, do lado esquerdo, vai ficar M1V1 dividido por M2V2, do lado direito, eu vou ficar M1 mais M2V final, seno de θ, M1 mais M2V final, cosseno de θ, M1 mais M2V final eu posso cancelar aqui, né? Vai ficar então aqui tangente de θ, seno sobre cosseno,
tangente de θ igual a M1V1, M2V2. A partir dessa expressão eu já posso encontrar então a direção, né, da minha velocidade final, ou seja, eu vou tirar então a arctangente, θ vai ficar a arctangente de M1V1, M2V2, substituo aqui M1 é 1000, M2 2000, V1 é 15, V2 é 10, faço a arctangente e aí vou chegar no ângulo de 36,87 graus. Tá? Obviamente vou pegar o ângulo aqui que está no primeiro quadrante, não o ângulo do terceiro quadrante, uma vez que, como a gente pode observar ali, o movimento final vai estar ocorrendo ao longo do primeiro quadrante. Então, fisicamente, né, esse ângulo aqui faz mais sentido da gente trabalhar do que o ângulo que vai estar ali no terceiro quadrante. Uma vez que eu encontrei, então, a direção, né, do meu vetor final, eu posso, então, calcular ali a minha velocidade final. Eu posso utilizar tanto a equação número 1 quanto a equação número 2. Nesse caso, eu optei por escolher aqui a equação número 1 e substituir aqui o valor desse ângulo. Portanto, V final vai ficar M2V2 dividido por M1 mais M2 e multiplica 1 sobre cosseno de θ. Substituindo todos os valores aqui e fazendo as contas, eu vou chegar que a velocidade final vai ter um módulo de 8,33 metros por segundo. Tá? Então, nesse caso, foi encontrado aí a velocidade, o módulo da velocidade e a direção dessa velocidade aí, a partir dessas relações da conservação do momento linear para o problema. Quinta questão. Uma corda uniforme de massa μ e comprimento L é mantida em sua extremidade mais baixa em contato com o prato de uma balança. A corda é liberada e começa a cair. Determine a força da balança sobre a corda no instante em que seu ponto médio atinge o prato. Então a situação que a gente tem é a seguinte, a situação inicial seria essa, eu estou segurando aqui minha corda, a ponta da corda está encostando na balança, mas de forma pouco significativa ela vai indicar qualquer tipo de massa aqui nesse instante. Tá? Ou seja, a massa na balança indicada ali vai ser igual a zero, portanto eu não tenho nenhuma força aqui na balança ainda. O comprimento da minha corda é L, né? E a massa total dela é M. Eu posso ter então uma relação direta de massa em função do comprimento aqui, né? Admitindo então que a corda, né, tem uma massa uniforme, portanto a distribuição de massa ao longo desse comprimento também vai ser uniforme. Assim então que eu abandono aqui essa corda, ela começa a se movimentar então em queda livre, e ela adquire então uma velocidade aqui dirigida para baixo, uma velocidade relativa, tá? E aí então, à medida que ela vai sendo depositada aqui no prato da balança, ela vai ter uma força-peso atuando aqui sobre o prato da balança, e consequentemente, né, devido à terceira lei de Newton, eu vou ter então, né, a superfície do braço do prato da balança fazendo uma força na minha corda, que é justamente a força normal, Fn, aqui na corda. E é justamente essa força que o problema pede para a gente determinar aqui nesse sistema. Portanto, a força resultante que eu tenho atuando aqui nesse sistema vai ser a força Fn, né, menos a força peso. A porção de massa que vai ficar na balança aqui, eu vou chamar então de eminho, e essa eminho então vai ser relativa à metade do comprimento da corda que eu tenho aqui para esse sistema. Bem, então o que eu tenho aqui é um sistema de massa variável, porque à medida então que a corda está caindo, tá, passando o tempo aqui, a massa sobre a balança aqui está mudando. Nesse caso, então, eu vou representar a massa desse sistema por eminho, né, e vou aplicar então a segunda lei de Newton ali naquele sistema. E aí eu vou ter o seguinte, a força resultante externa aplicada no sistema, seja a normal menos a peso, né, vai ser igual a variação de massa em função do tempo, dm dt, vezes a velocidade relativa com que ela está caindo naquele sistema. Tá? Assim, então, eu consigo aí determinar também a força em função desse tempo. Tá? Tudo isso tem que ser igual à segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, mas como estou escrevendo ela aqui de forma diferencial, vou escrever aqui mdv dt, sendo que dv dt
vai ser igual a zero, uma vez então que a velocidade ali que eu tenho desse sistema ali, né, vai ser a aceleração que eu tenho desse sistema ali, vai ser nula. Tá? Nesse caso, então, eu vou ter o seguinte, a força resultante externa, ela vai ser o quê? Vai ser a força normal, que é a força que o prato faz na minha corda, menos a peso que é dirigida para baixo. Então vai ficar Fn menos mg. Eu posso então substituir isso daqui na minha expressão, vai ficar Fn menos mg mais dm dt, velocidade relativa igual a zero. Então a equação número 1 já permite a gente determinar aqui de forma indireta a força normal. No entanto, eu ainda tenho o termo aqui dm dt, né, que é, ou seja, a variação da massa em função do tempo, ou seja, a taxa de variação da massa para um sistema de massa variável, eu preciso determinar, preciso saber quanto que vale esse termo aqui. Tá? Então, dm é uma massa infinitesimal, tá? Relacionada a um segmento também infinitesimal da minha corda. Se a minha corda tem um comprimento L, então se eu pegar um dm de massa dela, eu vou estar pegando ela em função de um dl também de comprimento da corda. Dessa forma, então, como a minha corda tem uma distribuição de massa uniforme, a razão que eu tenho de massa em função do comprimento vai ser igual à razão da massa total em função do comprimento. Portanto, dm sobre dl vai ser a mesma coisa que a massa total dividido pelo comprimento total. Essa razão tem que ser obedecida. Nesse caso, então, eu vou aqui isolar o meu dm. dm vai ficar igual a m sobre L vezes dl. Ainda para chegar no termo que a gente tem aqui na minha equação número 1, tá? Eu vou dividir então a equação número 2 por dt por ambos os lados. Então vou ficar dm dt, que é a variável que eu tenho lá na minha equação número 1, e é igual então a emão sobre L dl dt. E aí, então, eu vou fazer uma análise do que significa esse dl e dt aqui. Então, esse dl e dt é a variação do comprimento da corda em função do tempo, à medida que essa corda está caindo no meu prato. Ou seja, a variação do comprimento em função do tempo, ela expressa para a gente a velocidade. Como nesse caso aqui, a velocidade da corda então, ela está dirigida para baixo, então ela vai ser menos a velocidade relativa que a gente tinha fornecida ali no enunciado do nosso problema, e significa o dl dt que eu tenho aqui. Eu posso trocar esse termo aqui, fica então que dm dt é igual a menos emão sobre L vezes a velocidade relativa. Eu vou pegar então essa equação número 3, vou substituir ela na minha equação número 1. Fazendo isso, vai ficar Fn menos mg menos emão sobre L, velocidade relativa ao quadrado, é igual a zero. Nesse caso, então, aqui, eu vou isolar a minha força normal, que é justamente o que o problema pede. Então, a força normal vai ficar mg mais emão sobre L, vezes a velocidade relativa ao quadrado. O problema não deu diretamente para a gente quanto que vale essa velocidade relativa. Todos os demais parâmetros foi fornecido no problema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular quanto que vale essa velocidade relativa para esse caso. Como a corda, então, ela cai com uma velocidade, uma aceleração devido à aceleração da gravidade, então a sua velocidade pode ser encontrada utilizando uma equação de Torricelli, uma vez que eu não tenho nenhum parâmetro de tempo. Nesse caso, então, fica que a velocidade relativa ao quadrado é igual à velocidade relativa inicial ao quadrado menos 2g delta y, onde delta y vai ser, então, justamente a variação de comprimento da corda. Nesse caso, a corda, então, ela está na metade do caminho, que é o que ele pediu para calcular ali a massa do prato. Então, vai ficar aqui velocidade relativa ao quadrado é igual a zero menos 2g menos L sobre 2, de novo, menos, porque a corda está sendo dirigida para baixo, estou reduzindo o comprimento dela, portanto, negativo. O que vai dar para a gente, então, que essa velocidade relativa ao quadrado é igual a g vezes L. Eu posso, então, substituir L diretamente aqui na minha equação 4. Assim, ela vai ficar que a força normal é igual a mg mais emão sobre L vezes g sobre L. E aí, então,
eu consigo começar a resolver esse problema? Bem, para resolver ele ainda eu preciso deixar tudo em função das mesmas variáveis, sendo que Emão aqui é a massa total que eu tenho da minha corda. Na metade do comprimento eu vou ter metade dessa massa, portanto, então, essa massa Eminho, eu posso escrever ela em função da minha massa Emão. Então, na metade da corda, a gente vai ter metade da massa total, implica então que Eminho, que é a massa que está no prato, vai ser metade da massa total que eu tenho da corda. Dessa forma fica então que a força normal vai ficar M sobre 2 vezes G, mais Emão sobre L vezes GL. L com L eu posso cancelar, vou tirar o mínimo aqui dessa expressão, eu fico então que a força normal é 3 meios de mg. Então essa daqui seria então a força aplicada aí ao meu sistema, força normal aplicada ali na minha corda, melhor dizendo. Questão número 6. Um carro equipado com boneco de 80 kg, instrumentado para testes de impacto, colide com uma parede rígida a 25 metros por segundo, durante 0,08 segundos. Estime a força que o cinto de segurança exerce sobre o boneco durante o impacto. Então, nesse processo aqui, é um processo também de colisão. Tá? Significa, então, que ele teve aí durante esse intervalo de tempo de 0,08 segundos, uma força exercida nesse sistema ali. Então, eu posso calcular essa relação ali através do impulso, né, de uma força no processo de colisão. A força média, ela se relaciona justamente aí com o impulso em razão do intervalo de tempo, né, que esse impacto teve ali nesse sistema. Tá? E o impulso, nesse caso, ele também é dado como a variação do momento linear, no caso aí de um processo de colisão, dividido por ΔT. Eu preciso então calcular quanto que vale, né, justamente a variação do meu momento linear para o caso dessa colisão. Então a variação do meu momento linear vai ser o que? O momento final menos o momento inicial. O momento final ele vai estar colidindo, portanto ele não vai ter velocidade nenhuma, portanto vai ser 80 quilos, que é a massa ali do meu boneco, vezes 0, né, que é a velocidade dele. E no início eu tinha então 80 vezes 25 metros por segundo, que era a velocidade com que foi fornecida ali no problema, né, convertido aqui de quilômetros para metros por segundo. Eu tenho então que a variação do momento linear nesse caso vai ser menos 2.000 newtons vezes segundo. Uma vez então que eu sei quanto que vale ΔP, eu posso voltar aqui nessa expressão, dividir por ΔT, portanto a força média vai ser menos 2.000 dividido por 0,08 segundos, o que vai ser igual a menos 25 kN. Então, durante de um processo aí de colisão, né, você vai observar aqui que o cinto de segurança ele exerce uma força muito grande ali sobre a pessoa aí num processo de impacto. Questão número 7. Um próton, massa atômica de 1,01 unidades atômicas, choca-se elasticamente a 518 metros por segundo com outro próton parado. O primeiro próton é desviado 64 graus de sua direção inicial. Letra A. Qual a direção da velocidade do próton após o choque? Letra B. Quais as velocidades do próton depois do impacto? Então, a imagem que nós temos aqui, né, tem aqui um próton com uma velocidade V1 inicial. Então, toda vez que eu estiver me referindo aí ao índice 1, eu estou me referindo então ao primeiro próton, que é esse próton que eu tenho aqui. E depois ele vai se chocar com um próton que está parado, e vou chamar ele de V2i. Então, toda vez que eu me referenciar com o índice 2, eu estou me referindo então a esse próton que inicialmente estava parado, portanto a sua velocidade inicial é igual a 0. A massa é idêntica de ambos, então só vou me referenciar ela sempre pela letra M. Após a colisão, cada um dos blocos então vai ter uma direção distinta. Eu vou ter aqui V1 final formando o ângulo θ com a minha horizontal e V2 final formando o ângulo φ com a horizontal. Então, depois da colisão, cada um dos prótons então vai ter um movimento ali, tanto em x quanto em y ocorrendo simultaneamente. Nesse caso, então,
para resolver esse problema, eu vou escrever então a conservação do momento linear em x e em y para cada caso. Começando então em x, eu tenho então px inicial é igual a px final, ou seja, o momento inicial é igual ao momento final para o eixo x. No momento inicial, eu tenho então a massa do próton vezes V1 inicial, né, que eu só tinha o primeiro próton em movimento, o próton 2, mv2 inicial, a velocidade dele era nula, portanto ele não tinha momento linear no primeiro instante. Após a colisão, os dois vão ter movimento, portanto eu vou ter o momento relativo ao primeiro próton, né? Então mv1 final. Como eu estou separando aqui as componentes ao longo do eixo x, eu vou decompor então a minha velocidade final ao longo do eixo x, portanto ela vai ficar cosseno de θ, pois θ é o ângulo relativo aqui à velocidade v1. E no outro caso, segunda partícula, eu vou ter então mv2 final cosseno de φ, sendo φ também o respectivo ângulo formado ali pelo próton número 2. Nesse caso, então, agora, como eu tenho aqui velocidade final e inicial, eu vou passar tudo que depender da velocidade final e inicial do primeiro próton para o lado esquerdo, e o que depender do próton 2 eu vou deixar do lado direito. Então fica V1i menos V1f cosseno θ igual a V2f cosseno φ. Eu tenho aqui uma única equação, eu tenho 3 incógnitas, eu não consigo resolver ela. Vou partir então agora para escrever o momento linear, conservação do momento linear em y. Então eu vou ter aqui momento inicial em y é igual ao momento final em y. Bem, no primeiro momento eu só tenho que o meu próton inicial ele vai estar ao longo do eixo x, com velocidade ao longo do eixo x, portanto em y a velocidade dele é zero. A mesma coisa para o próton que está parado, próton número 2, portanto inicialmente ao longo do eixo y eu não tenho momento linear, ele vale zero. E no final eu vou ter então menos, né? Porque a velocidade do primeiro próton vai ser dirigida para baixo do eixo y, então menos mv1 final seno de θ, e para o eixo y do segundo próton, né, ele vai estar dirigido para cima, então ele vai ser mais mv2f seno de φ. De novo, essa equação número 2 aqui, eu também tenho 3 incógnitas aqui em uma única equação, não consigo resolvê-la. Para esse caso, então, como a gente tem duas equações, 3 incógnitas, a gente precisa então de uma terceira equação. Como o problema falou para a gente que esse tipo de colisão é uma colisão do tipo elástica, significa então que a gente vai ter conservação da energia cinética. Então a energia cinética inicial vai ser igual à energia cinética final, e aí então a gente pode ter uma relação de uma terceira equação. Então eu vou ter que energia cinética inicial vai ser só a energia cinética do primeiro próton, né, meio de mv1i ao quadrado. O segundo próton, a velocidade dele é zero, então não tem energia cinética. E após a colisão, os dois vão passar a ter energia cinética. Então eu vou ter aqui meio de mv1 final ao quadrado, mais meio de mv2 final ao quadrado. Como eu tenho meio aqui nos dois termos e a massa também é igual em ambos, eu vou multiplicar tudo por 2, dividir tudo por m. Vai ficar então v1i ao quadrado é igual a v1f ao quadrado mais v2f ao quadrado, que é a nossa terceira equação aqui para esse problema. Continuando então, como a gente tem uma relação de velocidades ali ao quadrado, eu vou elevar então as equações número 1 e 2 ao quadrado e vou somar elas membro a membro, pois assim eu posso posteriormente utilizar a nossa equação número 3 no resultado dessa soma. Então eu elevei aqui a minha equação número 1, todos os termos dela ao quadrado, a equação número 2 também, tudo ao quadrado, faço a soma de todos os termos, tento eliminar o máximo possível de variáveis aqui envolvidas, então vai ficar v1i ao quadrado mais v1f ao quadrado
colocando aqui o cosseno e o seno em evidência, né? Cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, menos 2V1i, V1f, cosseno de θ, que é justamente esse termo que eu tenho aqui, que é igual, então, a soma aqui dos dois termos aqui após o sinal do igual, V2f ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de φ, mais seno ao quadrado de φ. Nesse caso, então, eu posso trabalhar um pouquinho mais aqui a minha expressão, né? Cosseno ao quadrado e seno ao quadrado do mesmo ângulo vai valer 1. E esse termo também aqui, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, também vale 1. O que representa, então, para a gente ver 1i ao quadrado menos 2v2i v1f cosseno θ mais v1f ao quadrado, que é igual a v2f ao quadrado. Então eu tenho aqui as velocidades, né, ao quadrado, então da equação número 4 e a equação número 3. Eu vou então substituir a equação número 3 na minha equação número 4. Então o termo que eu tenho ali depois do sinal de igual, eu substituo então pela equação número 3, v1c ao quadrado mais v1f ao quadrado. E agora sim eu fico em termos das mesmas variáveis ali desse sistema, né? V1f, V1i eu conheço, que foi fornecido aí para o problema. V1f eu preciso determinar aqui nesse caso. Então, realizando aqui a divisão dessa primeira expressão, tudo por V1f ao quadrado, para tentar simplificar aí o meu termo, vou ficar então V1f igual a V1c cosseno de θ, ou seja, eu já simplifiquei bastante aqui a minha expressão. Com isso, então, eu posso agora substituir os valores. Vai ficar então V1i, é a velocidade inicial do primeiro próton, que é 518 metros por segundo, vezes o ângulo, cosseno de 64 graus, e vai dar para a gente, então, 227,1 metros por segundo. Então, eu consegui calcular a velocidade, o módulo da velocidade final que eu tenho para o primeiro próton. Feito isso, então, eu posso voltar na equação número 2 e calcular o módulo da velocidade final do segundo próton. Então, eu vou ter aqui V2 final é igual a raiz quadrada de V1i ao quadrado menos V1f ao quadrado. Eu calculei, então, essas duas velocidades aqui. 518 ao quadrado menos 227,1 ao quadrado. Tiro a raiz quadrada. Vai dar, então, uma velocidade de 466 metros por segundo. Então, eu tenho um módulo final do primeiro próton e o módulo final do segundo próton. Obviamente, o ângulo que formou o primeiro próton foi fornecido no problema. Falta eu determinar, obviamente, o módulo, o ângulo, né, a direção, nesse caso, da velocidade final do segundo próton. Para isso, então, eu posso voltar na minha equação número 1, isolar o ângulo φ, e aí fica, então, que φ vai ser igual a cosseno menos 1 de V1 inicial menos V1 final cosseno de θ, que a gente já sabe quanto que vale θ, dividido por V2 final. Substituindo então todos os valores fornecidos aí no problema ou calculado em questões anteriores, eu vou chegar então que φ vai valer 26 graus. E aí então a gente tem aí tanto um módulo, né, do vetor, como também a direção do vetor velocidade final para o segundo próton e também para o primeiro próton. Oitava questão. Um foguete tem massa igual a 15.000 quilos quando está completamente cheio de combustível em uma plataforma de lançamento. Ele é lançado verticalmente e quando seu combustível for totalmente queimado, sua massa passará a ser 5.000 quilos. Os gases são injetados a taxa de 150 quilos por segundo com velocidade de 2 metros por segundo em relação ao foguete, velocidade de escape. Valores estes, ambos supostos constantes, enquanto o combustível é queimado.
Se pudesse desprezar todas as forças externas, incluindo a força da gravidade e resistência do ar, qual seria a velocidade do foguete após todo o combustível ter sido queimado? Então, para esse problema aqui, eu tenho também um problema aí de massa variável, tá? Como foi dado no problema para a gente desprezar qualquer tipo de força externa, então a gente vai levar em consideração somente a relação lá de massa e velocidade. Então, nesse caso, eu teria aqui a massa total do meu sistema, é dV dt, que é igual à velocidade relativa, né? Desse caso aqui, a velocidade queimada do combustível, dm dt, que é a taxa de queima de combustível. Como eu tenho aqui dt e dt nesse caso, eu posso tudo multiplicar por dt, eliminar ele, vou passar a massa dividindo, eu vou ficar então aqui com dv igual a velocidade relativa, dm sobre m. Como o problema pede para a gente encontrar então a velocidade final, né, eu vou então integrar os dois lados dessa equação, levando em consideração então o instante em que a velocidade v0 e a massa do foguete vale m0, e quando ele tiver com uma velocidade final v e a massa final dele vai ser m, ou seja, depois dele ter queimado aí todo o meu combustível. Nesse caso, então, vou ficar com a integral de dv de v0 até v, que é igual à velocidade relativa à integral de m0 m dm sobre m. A integral de dv, aplicando os limites de integração, vai ser v final menos v inicial. Nesse caso, a velocidade inicial vale zero, porque é quando o foguete está sendo lançado, né? Obviamente, ele parte do zero. E aqui, então, vai ficar, resolvendo essa integral, menos a velocidade relativa, ln de m0, né? A massa inicial dividido pela massa final aí do meu sistema. Bem, nesse caso, então, eu chego a essa relação aqui, eu posso substituir todos os meus valores. Eu vou ficar, então, a velocidade relativa, tá? A velocidade relativa, então, é a velocidade fornecida ali no início do enunciado, ou seja, vai ser 2.000 metros por segundo, a velocidade com que o combustível é queimado. Obviamente, essa velocidade aqui é uma velocidade contrária à velocidade do meu foguete, então esse menos com o menos que eu teria aqui, ele acaba ficando positivo. Ln, a massa inicial, então no início eu tenho uma massa maior, 15.000 quilos, dividido por uma massa de 5.000 quilos. Faço o Ln de estudo, multiplico por 2.000, eu vou chegar então que a velocidade final do meu foguete, quando ele queimar todo o seu combustível, vai ser de 2.197,22 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Por hoje, então, a gente encerra aí os exercícios resolvidos aí, relacionados aí à conservação do momento linear, colisões e sistema de massa variável. Tá? Eu espero aí que vocês tenham compreendido aí como aplicar todos os conceitos teóricos que foi fornecido aí em aula. A gente vai ficando por aqui, agradeço a vocês aí a paciência, e no final aqui desse vídeo vou deixar 2 sugestões de vídeos para vocês ir acompanhando aí o desenvolvimento do curso de Física 1. Até mais então, pessoal!